Quero deixar aqui meus cumprimentos a todos. Boa noite, mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha de forma virtual, a imprensa, servidores dessa casa. O assunto já foi debatido algumas vezes aqui, a gente teve esse tempo de recesso, não tivemos palavra livre, mas ele continua em pauta nos dias de hoje, né? É a saúde do nosso município. A gente não teve a oportunidade, junto com o vereador Vargas, de conversar com vocês e trazer na palavra livre aqui nessa tribuna a visita que a gente fez até o hospital, né, dos imigrantes lá em Brusque. E agradeço, Vargas, por me estender esse convite. A nossa ideia seria conhecer um pouquinho da realidade do que o município de São Bentense está encontrando, né? E o que nós vimos lá. Nós podemos ter dois pontos de vista com relação ao hospital. E o vereador Vargas também pode colocar a sua opinião, se necessário, nesse sentido. Primeiro, os consultórios, os corredores de onde são os consultórios do hospital são extremamente lotados. Muita gente, quando a gente chegou lá, a gente foi procurar, obviamente, pelos munícipes são bentenses, e o que a gente encontrou lá, obviamente, também são várias cidades do estado de Santa Catarina que levam os seus pacientes para serem consultados naquele hospital. O corredor, o setor de oftalmologia, era disparado, o mais lotado. Nós estávamos num dia em que a temperatura não devia ultrapassar os 15 graus, naquele horário em que nós chegamos, mas dentro daquele corredor certamente estava acima de 20, 25 graus, porque demanda a quantidade de pessoas que estavam lá para serem consultadas, consultas eletivas, muitas delas não passariam nem por procedimentos. O que leva em consideração nesse sentido? Nós corremos sérios riscos de colocar o nosso município São Bentense e as demais cidades, ou todos os pacientes que lá se encontram, com risco contagioso de vírus, né? A gente sabe aí a questão ocular, oftalmologia, que existe esse risco. E além de outros tantos, né, que a gente pode falar, gripes, enfim, esse risco a gente coloca o nosso paciente. As pessoas que lá estavam, quando nós nos identificamos como vereadores, e nós procurávamos por pessoas de São Bento do Sul, quando a gente falou que alguém aqui é de São Bento do Sul, naquele corredor lotado, muitas pessoas nos cercaram de várias cidades, e começaram a nos relatar todos os problemas que elas enfrentam. Não é uma realidade exclusiva de São Bento do Sul? Com certeza não é, mas também não podemos aceitar, né? Nós podemos fazer algo diferente das demais cidades. As pessoas que estavam lá eram de cidades até mais longes que as nossas. Os deslocamentos deles eram maiores do que os nossos. As pessoas que aqui em São Bento do Sul reclamam do período em que ficam em jejum, de outros municípios também ficam. Mas, como falei, nós precisamos pensar no munícipe, no paciente de São Bento do Sul e pensar nele com carinho para dar dignidade para ele. Outro problema que nós encontramos, e eu considero talvez um dos mais graves, além desse risco, dessa exposição nesses corredores, seria com relação aos pacientes que vão consultar no período da tarde. Quando todos os pacientes chegam, eles fazem uma espécie de cadastro, check-in, e ali quando eles são então designados para a consulta da tarde, eles recebem uma fita laranja, vermelha, se eu não me engano, laranja, e esses pacientes então, eles precisam sair de dentro do hospital, e precisam esperar do lado de fora. Obviamente o hospital não tem estrutura para receber todos os de manhã e de tarde dentro da sua unidade. Mas deixar os pacientes para fora também é complicadíssimo. Vamos falar de dignidade. Quando estivemos lá, não estava chovendo, estava nublado, não estava um dia muito quente. Mas se nós pensarmos em um dia muito quente, a gente sabe que Brusque é uma cidade quente, em que as pessoas vão ficar expostas ao sol. Complicado. Dias de chuva, então, muito mais complicado. Porque o que nós encontramos lá, meus amigos, foi algo desolador. Eu digo para vocês assim, com profunda tristeza, as pessoas estavam jogadas em cima das mesas, debruçadas sobre as mesas, sobre os bancos daquele hospital, sobre os canteiros. As pessoas que esperavam fora saíram muito cedo das suas cidades e lá estavam ao relento. Um dia bom, mas com certeza nos dias maus elas precisam ficar lá porque não tem aonde ficar. Tem uma lanchonete lá em que não consegue suportar, eu não sei a capacidade, eu não lembro se eu vi a placa de capacidade, mas não é grande. Não consegue suportar a demanda de tantas pessoas que vão de todos os municípios de Santa Catarina.
Como disse, assim, uma realidade não somente do nosso município, do estado todo, mas nós podemos fazer diferente, dar dignidade aos nossos pacientes. Vamos solucionar o problema? A nossa visita lá vai solucionar? Certamente não vai, mas vai abrir os nossos olhos para que a gente possa indicar um caminho que possa ser melhor ao município são-bentense. Se nós tivéssemos a capacidade, ou mais pessoas tivessem a condição de resolver esse problema de uma vez por todas, certamente, eu tenho certeza que o Poder Executivo já teria feito, por uma questão de humanidade e dignidade. Mas nós trazemos aqui, junto com o vereador Vargas, duas indicações, em que nós entendemos que podem ser simples, mas tendem a ajudar e melhorar um pouquinho essa desagradável ida até o hospital, que por si só já é complicado. Ninguém procura um hospital quando não está doente. Então já tem essa enfermidade, já tem essa predisposição, seja de doença, e que traz problemas, né, para esse paciente. Então vamos colocar essas indicações. A primeira delas, quando nós encontramos, até curioso, eu posso relatar isso para vocês, quando nós fomos naquela segunda-feira àquele hospital, não tínhamos pacientes de São Bento do Sul naquele corredor, e procuramos pelo hospital todo e nós não achávamos. Foi apenas 2 pacientes e um acompanhante naquele dia, naquela manhã em que nós estávamos. E nós fomos na lanchonete e começamos a conversar com as pessoas, e uma das senhoras em que me chamou a atenção, ela estava debruçada sobre a mesa dessa lanchonete, junto com um jovem, e esse jovem estava com a fita laranja. Eu falei para o Vargas, vamos naquela mesa conversar com ela, e para nossa surpresa, a primeira pessoa que a gente chegou naquela lanchonete era uma munícipe são-bentense. E ela nos relatou algumas coisas do que ela vivenciou, das vezes em que ela já foi para lá. Então a gente, com base nessa entrevista em que a gente conheceu um pouquinho da realidade do que ela vive, a gente pode trazer algo a melhorar. Primeira situação que ela nos relatou, muitas pessoas vão sem acompanhantes, e as pessoas às vezes ela não tem entendimento do hospital, de como é o funcionamento, chegam lá muitas vezes pela primeira vez, inclusive idosos que não são acompanhados. Não é culpa da secretaria, não é culpa da prefeitura, a família às vezes não acompanha de fato, e esses senhores, essas senhoras, eles precisam dessas consultas e eles acabam indo para lá. Então muitas vezes vai uma van ou vai muitas pessoas aqui de São Bento do Sul, e a dificuldade dessas pessoas então é de se encontrarem, qual é o caminho a seguir, qual é o primeiro procedimento, de que forma que é feito. Então nós vamos colocar uma indicação que no dia em que tiver muita demanda de São Bento do Sul, principalmente do setor mais idoso, que vá um monitor junto, que a prefeitura consiga colocar dentro da Secretaria da Saúde, aliás, alguém que possa acompanhar eles, que possa direcionar, você vai nesse setor aqui, porque é muito grande o hospital, são muitos corredores. Então essa seria uma das indicações. A segunda, que eu entendo que tem um custo para o município, tem sim, mas diante da responsabilidade do governo do estado, que é dar saúde aos nossos munícipes, eu entendo isso como um investimento. A principal reclamação das pessoas, e vocês vão concordar comigo, é o tempo de espera. Quem vai consultar de manhã, chega, às vezes demora um pouquinho, antes do meio-dia consulta, mas quem vai consultar à tarde, muitas vezes vai no final da tarde, início da noite, e a pessoa saiu de madrugada de casa, vai chegar provavelmente início da madrugada de novo. Então, se a prefeitura conseguir, dentro da Secretaria da Saúde, uma forma de viabilizar 2 conduções, nós não temos nenhum convênio com hospitais próximos ou cidades próximas que gerem um custo de investimento da saúde do nosso município, mas nós podemos, de repente, colocar 2 deslocamentos. Quem vai fazer consulta de manhã sai no roteiro normal de madrugada, quando é logo depois do almoço já tem vindo. E outro carro já sente se deslocado no meio da manhã para levar, então, os pacientes da tarde. Eu acho que a gente vai trazer um pouquinho mais de dignidade a todos os pacientes aqui de São Bento do Sul. Conclusão que nós chegamos ao final é que a estrutura do hospital ela é muito boa. A questão de cirurgias lá daquele hospital, o diretor que estava lá, nós não marcamos, eles nos atendeu muito bem, apresentou todas as alas, toda a estrutura que o hospital tem e o que está melhorando ainda. Certamente é um hospital de referência com grandes especialidades. Mas a conclusão que a gente chega então, que é necessário que o Poder Executivo ele possa criar algum tipo de convênio ou buscar algum tipo de convênio com uma cidade mais próxima. Com o hospital também, que tem alguma especialidade médica, para que a gente diminua esse tempo de deslocamento do paciente de São Bento do Sul. Nós aqui não ficamos batendo na questão, talvez, de consultas ou procedimentos mais graves ou cirurgias, no caso, né? Mas sim de consultas simples, consultas eletivas que poderiam ser feitas no município ou nas proximidades. Deixo aqui, então, esse nosso apelo ao Poder Executivo, que olhe com bons olhos aos nossos pacientes. Não é gasto, eu já falei, na saúde é investimento. O tempo está acabando, eu teria que falar um pouquinho sobre o trânsito, então eu só vou abreviar. Eu sei que sou leigo nesse sentido de falar em estudos sobre o trânsito, mas até o mais leigo pode entender
que a dificuldade está sendo grande, né? A questão das rotatórias que está acontecendo no município é a reclamação de toda uma cidade inteira. A gente entende que é um processo, há necessidade de isso ser aos pouquinhos implantado, até as pessoas poderem conhecer, mas o principal fato em que eu venho já há algum tempo aqui falando, nosso plano diretor tem 25, se eu não me engano, ruas a serem abertos, novos acessos ao nosso município. Alguém vai ter que ter peito e coragem para arregaçar essa manga e colocar em prática esses novos acessos. Nós precisamos de novas vias secundárias no nosso município, porque o nosso trânsito vai entrar em colapso e não vai demorar. E por fim, não menos importante, final de semana, Dia dos Pais, quero deixar aqui uma homenagem a todos os pais do nosso município, que com muito amor, dedicação e exemplo, constroem famílias e ajudam a formar cidadãos do bem. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Obrigado, senhor presidente.